Programa Coma Bem, até onde um pão leva à construção da afetividade de uma família. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a professora Janaína Marques, professora do curso de Administração. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Coma Bem. Muito obrigada, professora Tereza, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, eu vou colocar algumas coisas dessa professora para vocês. Nós somos do curso de nutrição. Quando a gente entra dentro de uma universidade e a gente encontra nos corredores uma alegria, uma função de acolhimento, algo extremamente diferenciado, em quem a gente vê a professora Janaína. Ela é o sorriso, ela é a descontração e nós começamos a conversar sobre a afetividade. E a professora Janaína me falou de algo que me tocou o coração e que me lembra de questões familiares. Professora Janaína, você me encanta com a sua alegria, com seu acolhimento, com a sua humanidade e a forma de olhar os colegas. É impressionante. E daí a gente começou a fazer essas trocas e eu soube de algo muito lindo da sua família, que é a tradição de fazer um pão. Conta pra gente como é que isso se estabelece dentro dessa família. Tão lindo. Obrigada pelas palavras, me emocionam. Pois bem, o hábito de fazer pão, ele está presente de forma constante. E não apenas nas mulheres da minha família, porque os homens também fazem, tá? E eu cresci sentindo o cheiro do pão na casa da minha avó e na casa da minha mãe. E essa memória afetiva eu carrego comigo. Hoje eu não moro na cidade da minha avó, não moro na cidade dos meus pais. Moram? Desculpe te interromper. Alecrim. Alecrim, é no noroeste do Rio Grande do Sul. E eu sinto falta, né? Porque nós temos laços, é uma família muito unida. Nós nos encontramos, celebramos, né, as datas comemorativas, nos reunimos todos na casa da minha avó. E qual a forma que eu tenho de manter, de alguma forma, vínculo, né, constante, não podendo abraçá-las todo dia, não podendo vê-las todo dia, cultivando essa tradição, esse hábito que de alguma forma me reporta a elas. Então, eu comecei a fazer pão porque eu gosto muito de comer pão. Olha só. E também porque é uma forma de conexão. Então, Sim. Quando eu estou ali sovando a massa, e eu gosto de fazer tudo comendo manual. Esse pão maravilhoso, né? Exato. Quando eu estou sovando a massa, eu sempre trago elas na minha memória. Então, eu estou com elas. Meu Deus. Gente, prestem atenção aqui. Dentro da nutrição, a gente trabalha com as memórias afetivas, a gente trabalha com o comportamento alimentar. O quanto é importante a tradição, a cultura e o afeto ligado a isso, não é, Janaína? E eu vejo isso em você, tá? E eu vou contar para vocês, eu ganhei um pão, gente, que a Janaína fez e era simplesmente maravilhoso. E que lembrou, Janaína, de alguma forma, a minha mãe. Porque a minha mãe, conforme a sua avó, que eu escutei um vídeo maravilhoso, que vocês vão ver aí no programa, a minha mãe fazia pão toda semana e fazia duas vezes por semana esse pão. Mas porque nós éramos em 6, então ela fazia 4 pães. E eu vi que a sua avó tinha 8 filhos, ela fazia 8 pães 2 vezes por semana. Então, quando você traz essa memória afetiva e esse você fazer o pão para você ter essa memória afetiva, eu acredito que a sua vida se torne muito mais feliz com essas lembranças que trazem da tua família. Você chegou a fazer pão com sua avó, com sua tia, que também vai falar com vocês aí? Sim, eu convivi muito com a minha avó. Eu era aquela neta que esperava as férias para passar o período que eu tivesse na casa dos meus avós. Eles moravam para fora, né? Moravam no interior
Então toda a rotina eu presenciava, desde o levantar cedo para tirar o leite, né? E tudo era feito em casa. Eu lembro que para comer com o pão, a minha avó fazia um doce de leite em panelas enormes. E aquilo ficava cozinhando no fogão a lenha por horas durante o dia. Então a minha tarefa era ir lá e mexer, né? Então essa rotina toda eu acompanhava, do fazer pintar as bolachas com o merengue era a minha tarefa também. Então toda essa rotina eu acompanhava, né? Fazer o pão, fazer a bolacha, fazer a cuca, eu estava sempre com ela, né? E depois a gente ia, inclusive, porque a minha avó fez disso um meio de vida. Não me diga, Janaína, isso por muito tempo, gente. Por muito tempo ela fez pães, bolachas, bolos, e ela vendia na feira na cidade, entregava nas casas. Gente, aí tem uma natureza magnífica. Hoje se entende por que a professora Janaína Marques trabalha na administração. De novo, você tem um fiozinho lá da sua avó. Que história linda, que história linda. E quanto tempo ela ficou fazendo essa comercialização desses pães e dos produtos que ela produzia? O primeiro bolo que ela vendeu foi quando eu nasci. Olha só. E ela seguiu fazendo enquanto ela pôde, né? Enquanto ela teve forças. Hoje ela é uma senhorinha idosa, depois vocês vão ver. Quantos anos ela está hoje? Ela está com 86 anos. Querida. Então ela trabalhou com isso até pouco tempo atrás, né? Quando ela teve força, ela seguiu fazendo. Claro que não numa escala tão grande, né? Mas para a nossa família, né? Era sempre o chegar na casa da avó, abrir a geladeira para ver qual era a surpresa que tinha lá dentro. E além do pão, além das bolachas que nós vamos falar posteriormente, o que tinha nessa geladeira? Esse doce de leite e o que mais? Conta pra gente. Gente, esse abrir a geladeira é abrir o mundo, é abrir alegria, é abrir memória. Que lindo! Pois então, tinha de tudo. Ambrosia, pudim assado, que é um tipo de pudim que eu só vi minha avó fazer, né? Não comi em nenhum outro lugar. Tortas maravilhosas, né? Aquelas tortas recheadas com merengue, né? O merengue, em especial, que está na bolacha e com o qual ela confeitava as tortas, o dia em que ela fazia o merengue era sempre uma festa. Nós, entre primos, a gente disputava quem é que ia lamber o batedor da batedeira para poder comer o merengue. Eu me lembro disso enquanto criança, acho que faz algum tempinho, né, gente? Só um tempinho aí. É muito bom isso, né? É muito bom, é muito bom. Então, o fazer as coisas na casa da avó sempre foi algo que unia. Então, a gente ficava ao redor da mesa, né? Ali olhando, ajudando. E isso sempre foi motivo de muita alegria e união, né? Para primos, enfim, tios, todo mundo. Então, quer dizer que o alimento unindo a família nesse amor. Gente, quando a gente fala em amor e uma deferência especial sobre o alimento, e nós tínhamos isso nos nossos ascendentes, que não se falava tanto eu te amo. O eu te amo estava no alimento, o amor estava no alimento, o amor estava na lembrança, o amor estava na memória, na função olfativa e gustativa. Eu acredito, Janaína, que isso fale. Eu acho que por isso que a professora Janaína é assim, é uma iluminada, né? Quando ela abraça os outros, eu acho que toda essa afetividade vem em torno do alimento. E quando a gente fala em alimento, Janaína, a gente fala em vida. Tá? Então eu penso que a sua infância, né? E até hoje, é magnífica quando se fala nesse pão, quando se fala nessa bolacha e todos esses outros quitutes. Eu vou te falar uma coisa bem que eu escutei do meu filho esses dias, né? Meu filho já está com 43 anos e ele tem 3 crianças pequenas em casa. Daí ele fala, eu quero ver quando é que você vai vir aqui. Aí vou te contar uma história. Quando é que você vai vir aqui, você vai fazer uma geleia de uva igual a avó fazia
e você vai pegar o pão, vai cortar em quadradinhos bem pequenos e vai passar essa geleia em cima e vai me dar um leite com aveia. Quando que você vai fazer isso para os seus netos? E aí eu quase chorei, né? Porque a gente está distante, mas ele tem essa memória, uma pessoa que está com 40 e poucos anos de idade. Tá? E quando você fala em abrir a geladeira, eu me lembro muito disso na casa da minha mãe também. Quando chegava, tinha, acho que as mesmas coisas, só tinha algo bem importante, que era um doce de abóbora que ela fazia em pedaços, tá? Que ela fazia só para mim quando eu chegava lá. Para o meu irmão ela fazia ambrosia, para o outro ela fazia pudim. Então você abria aquela geladeira, estava lá. O carinho dela, ela não abraçava tanto, ela não beijava tanto, ela colocava amor no alimento. E eu acho que isso permeia toda a tua infância e até hoje, né? Como é que é o Conan relacionando com isso? Me conta. O filho dela, hein, gente? O Conan, eu tenho essa vontade, né, de criar nele essas memórias que eu também trago da minha avó, da minha mãe. E até esse é um dos motivos que eu faço as coisas em casa, né? Claro que hoje a gente sempre é impelido a buscar aquilo que é mais prático, então, por vezes, esse caminho do mais fácil, do comprar e do desembalar, parece mais atrativo. Então, eu até, professora Tereza, eu vejo que o fazer é até um ato de resistência contra essa vida tão rápida. Perfeito. Então, eu parar para fazer e pensar para quem eu estou fazendo. Estar no momento, né? É um momento de oração, inclusive. Então, no sábado de manhã é o momento que eu paro para fazer o pão. E ele vai ficar pronto só no domingo, porque eu faço dentro aquele ritual do demorado, esperar crescer, né? Você está fazendo com fermento biológico ou aquele fermento natural? Eu faço aqui com o fermento biológico. Mas lá lá na casa da minha mãe a gente faz com o fermento natural. Então o final de semana é o momento em que ele vai sentir o cheirinho do pão, né? O lanche do colégio sou eu que faço. Então esses momentos assim que eu procuro construir nele, né? De chamar, pedir, ó, quer ajudar? A massinha do pão, ele sempre pede um pedaço. Ai, que bonitinho. Né? E isso para mim, pode ser que para ele não esteja no momento digerindo a importância. Quantos anos, Janine? 8 anos. Ah, perfeito, perfeito. Mas eu sei que ele vai lembrar. São memórias que ele vai levar com ele, né? E outra coisa, agora quando eu visito os meus pais, os meus avós, eu sempre vou na casa da minha avó e eu cozinho para ela. Nossa. E ela adora a minha comida. Então, maravilha. hoje, né, eles estão velhinhos, então eu procuro retribuir de alguma forma, porque eu sei que para ela a comida é a linguagem do amor. Então, Ótimo. eu procuro demonstrar, né, sempre o teu afeto, o teu amor pelo alimento. Janaína, a gente vai partir para o segundo bloco, a gente já volta aí. Pessoal, voltando aqui ao segundo bloco, nós temos que lembrar do que nós falamos no primeiro bloco, sobre a família da Janaína falando como fazer o pão. Assistam aí. Eu sou a Terezinha, sou a tia da Janaína, a 4ª geração de uma família com uma habilidade de fazer pães, cucas, bolos, comida. E eu lembro que desde muito pequena eu aprendi a fazer com a minha mãe e com a minha avó. Eu lembro também que o dia que elas escolhiam para fazer o pão era dedicado ao pão. Elas faziam com vontade, com amor, com dedicação e com muito capricho. E o que eu mais lembro é do cheiro. Quando o pão estava saindo do forno, quando ele era cortado e quando era servido o café, onde toda a família estava reunida e sempre tinha muito pão. E hoje, quando eu faço pão, eu viajo no tempo. Eu vou até lá, eu lembro daquele cheiro,
E eu lembro que aquele pão sempre saía um pouquinho tostado. E hoje, quando eu faço, eu deixo ele tostado. Por exemplo, esse aqui, fui eu que fiz. E ele tem o mesmo cheiro. Esse pão é de farinha de milho e aveia. É um pão muito gostoso. Então, eu sou muito grata por esse legado que essas grandes mulheres como minha mãe, minha avó, minha bisavó, que nos passaram essas habilidades. E hoje eu passo para os meus netos e eles adoram fazer pão, qualquer tipo de massa. Eles sempre estão em volta quando eu faço. Então, minha eterna gratidão a essas grandes mulheres que deixaram um legado tão maravilhoso que faz unir a família, nem que seja através de um pão. Eu sou a vovó da Janaína. Hoje vou falar um pouquinho como eu aprendi a fazer pão. Eu aprendi a fazer pão com a minha mãe. Ela me ensinou a fazer pão, fazer cuca. Ela me ensinou tudo. E assim também ensinei as minhas filhas, todas. Agora as netas, as filhas, todas estão fazendo pão. Fazia pão no forno a lenha. Cada semana tinha que fazer 2 vezes pão. Sempre uns 7 ou 8 pão. E tinha 8 filhos para dar pão para comer. Pessoal, vocês viram o que é a tradição familiar? A avó, a tia falando sobre o que é fazer um pão e como isso se perpetua pelas gerações. Voltando aqui, nós vamos falar com a Janaína sobre isso. Janaína, eu sei que tem uma música que é cantada quando se faz o pão. Você pode cantar só um trechinho pra gente? Gente, ela cantou pra mim. Ok, vamos lá então. É uma música, eu considero quase uma oração. Como eu falei antes, o fazer o pão, aquele momento ali é ritualístico, né? Que pode ser até uma meditação. Uma meditação também. Estar no momento presente. É aquilo que você falou anteriormente que falta para as pessoas hoje na sua corrida do dia a dia. Por favor. Então vamos lá. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutre o meu corpo, se espalha em bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Meu Deus, que lindo! Maravilhoso! E a gente, eu queria que vocês entendessem a natureza desse programa Coma Bem, com toda essa questão voltada pela questão cultural. A gente sempre fica falando como uma comida saudável, como verduras e legumes. Não. Eu, além de comer uma alimentação saudável, eu tenho que ter amor naquilo que eu faço. E aquilo que você faz é magnífico também, não é, Janaína? Ensinando o seu filho, fazendo os alimentos de forma natural, estando presente no teu dia a dia, quando você faz. E essa canção, acho que a gente vai fazer um jingle aí, vamos fazer um reel só sobre isso aí, hein? O que vocês acham, meninos? É uma boa ideia, não é? Vamos fazer o rios, mas eu vou fazer para vocês, vou mostrar para vocês uma coisa que a gente costuma fazer. Vocês não fazem ideia. Isto também faz parte da história, tá? Esse biscoito aqui, é um biscoito feito pela Janaína ou pela avó? Esse foi feito pela mãe. Pela avó do Conan. Pela avó do Conan. Gente, eu vou fazer o que eu fiz com esse biscoito e eu acho magnífico. Não sei vocês, tá? Mas eu vou fazer isso e vou fazer ao vivo, sem problema nenhum, porque é uma... Olha só, eu estou salivando sem antes colocar na boca, Janaína. Ai, gente, eu vou comer. Delicioso, gente, delicioso. Isso é memória, tá? Isso é saber fazer
tá? Isso é trazer a alimentação de uma forma adequada, totalmente diferente do que se divulga por aí. É comer um alimento que tem afetividade, que tem uma cultura e é extremamente delicioso, desculpa. Janaína, voltando aqui para esse nosso encontro da afetividade, do fazer o pão, do momento da sonoridade que isso proporciona, do estar presente naquilo que está sendo feito, na sua profissão. Agora eu acho que vai ser um pouquinho diferente. Como a administração trabalha com essa questão da alimentação, com essa visão mais ampla, tá? Como trabalha, como você acha que deveria trabalhar? Tá? Pode falar pra gente? O alimento, o setor de alimentos é um setor do mundo dos negócios, né? E é um setor muito próspero e é um setor muito dinâmico e também pautado por tendências, né? Essas tendências, por vezes, elas estão um pouco distantes desses hábitos que a gente traz de família, né? Então, quando a gente vê a lógica dos fast foods, por exemplo, que é algo que está muito presente no cotidiano, né? Então tem essa questão do porquê que ele prolifera, porque é prático, escalável, né? Mas em termos nutritivos, em termos afetivos, o quanto isso nos traz. Há um vazio. Né? Desculpe só te interromper, eu penso o seguinte, Janaína, me parece que existe um intervalo entre a humanidade e a tecnologia e o alimento está ali no meio, mas o alimento não tem sentido, não sei se é isso. Exatamente. Então, se a gente fosse pela lógica de mercado, né, talvez a gente tenderia a comprar essa lógica de forma impulsiva ou muitas vezes justamente por ser mais prático. Mas em termos nutritivos e afetivos talvez não seja esse o melhor formato, né? Então que espaço nesse mercado de alimentos, que espaços nós temos, né, para promover novos hábitos? Porque da mesma forma como a família traz hábitos, o mercado também nos traz, né? Com outro interesse. Com outro interesse. Até por isso que eu falei da questão da resistência, né, do fazer. Então, que espaços eu acho que talvez nós, né, do campo da gestão, do campo da saúde, talvez se nós nos aproximássemos mais com outro intuito de entender a alimentação a partir de uma outra perspectiva. Quantos negócios diferentes e com impacto positivo poderiam surgir a partir daí? Perfeito. Né? Então, eu vejo por esse olhar, de a gente tentar resgatar, né, origens, afeto, sentido, propósito, para talvez redefinir essas relações e com isso auxiliar, né, nutrir as pessoas de uma forma correta, incentivar talvez novos hábitos que hoje, nesse mundo frenético, a gente não tem espaço para cultivar. Então eu vejo mais ou menos por aí. Perfeito. Trazendo toda a questão lógica, tecnológica e conceitual dentro da administração, mas para o lado afetivo e pelo estar presente, não é, Janaína? Eu penso, Janaína, eu concordo com você em gênero, número e grau. Tá? Eu concordo com você porque eu vejo isso nos meus filhos. Você vê lá na sua avó, eu não tive nenhuma avó que fazia o que você fazia, mas a minha mãe trazia muito a gente para a cozinha, ou mostrava por meio do fazer esse afeto, né? Quando ela fazia, assim como a sua avó fazia os 8, minha mãe fazia 4, 2 vezes por semana, e eram semelhantes a isso. Os pães eram semelhantes. Não dentro dessa, digamos, desse fermento natural que a sua avó e a sua mãe usam, né? A gente usa mais o fermento biológico que está disponível no mercado. Mas quando a gente fala das questões econômicas, da questão financeira, nada pode se bastar por isso, né? Nós temos que voltar à afetividade e à alimentação.
Pessoal, o programa Coma Bem aqui, a gente vai encerrando esse programa com a professora Janaína Mar, do curso de Administração. Eu vou deixar que a professora Janaína se despeça de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho da minha história. Todos nós carregamos histórias, né? E como é bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir e também de contar um pouquinho. Eu acho que isso nos humaniza, né? Nos mostra como pessoas. E eu agradeço muito as palavras, eu agradeço muito a gentileza, né? O carinho com que você apreciou tudo isso que a gente trouxe lá de Alecrim para cá. E o respeito com o qual você tratou a minha história e o pão, esse produto, né? O pão da vida, se nós vamos lembrar da história bíblica, Exato. O pão, corpo de Cristo, e da mesma forma. E que não é só um produto, para mim ele tem esse simbolismo todo e é algo muito importante. Então esse respeito com o qual você tratou tanto a história quanto o pão que eu te entreguei, me enche de alegria, né? E também me emociona. Obrigada por isso. Querida, querida. Programa Coma Bem, até o próximo programa. Obrigada, 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 obrigada.